Olá, muito boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria renovada, mais uma oportunidade de aqui estarmos, mais uma chance de podermos estudar um pouquinho mais do Evangelho do Cristo, através das obras edificantes que a gente vai angariando durante a jornada de trabalho mediúnico. Tantos anos, 38 anos eu completei agora de jornada espírita, então mais uma oportunidade da gente aqui dividir um pouquinho com vocês aquilo que a gente conseguiu absorver nesses anos todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês, inclusive de quem está aqui a primeira vez. Aliás, meu amigo está ali, o Cláudio. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom, eu estava olhando aqui que no dia 3 de fevereiro deste ano nós estivemos aqui falando sobre a depressão. Vocês lembram disso? Quem esteve aqui no dia da depressão? É o Rui. Estava aqui gravando. É verdade. Pois é. Foi muito bom, essa palestra surtiu bastante efeito e é o objetivo nosso, é atingir todo e qualquer benefício para ilustrar, direcionar, conduzir, porque a depressão, ela é uma grande armadilha e nós sabemos disso, né? Então o nosso papel aqui foi de trazer para vocês o entendimento do que se trata a depressão. Mas hoje o assunto é diferente. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito dos antigos espíritas. Quem daqui se considera espírita? Levantem os braços, por favor. Vocês se consideram espíritas? Tá. Aí eu vou perguntar para vocês, o que vocês fazem por se acharem espíritas? Existe um ditado que diz assim, uma piada, no meio espírita, que diz que quando nós nos tornamos espíritas, se você pensa que os seus problemas vão acabar, agora que se tornou espírita, você está enganado. É agora que os seus problemas começarão. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Pois é. Então eu venho aqui hoje justamente conversar com vocês o que nós, os espíritas, estamos fazendo com relação a esse rótulo. Ou será que nós estamos apenas habituados a vir para uma casa como essa, tomar a aguinha fluidificada, o passe mediúnico e ir embora e já achar que eu sou espírita? Será que tem alguém que pensa dessa forma aqui? Que por anos a fio vem frequentando um lar como esse e de repente acha que tomando a água fluidificada, tomando o passe mediúnico e indo embora para casa, está tudo certo, já me tornei espírita. Lê do engano, meus amigos. Porque para nos tornarmos espíritas precisa de muito mais do que isso. Para nos tornarmos espíritas precisamos sair da zona de conforto. Precisamos fazer tudo aquilo que for possível para corrigir aquilo que já sabemos em nós que precisa ser feito. Como Kardec já dizia em seu tempo, reconhece o verdadeiro espírita aquele que consegue lutar contra as suas próprias mazelas. Não é isso? Está no Evangelho. E quantos de nós conseguem lutar contra aquilo que sabe, contra aquilo que necessita de mudança? Será que nós realmente nos tornamos espíritas? Ou será que nós ainda vamos deixar para lá, colocar para baixo do tapete, empurrar para baixo do tapete aquela necessidade que a gente sabe que precisa, mas nós não corrigimos? Muitos de nós ainda estamos envoltos naquele sentimento antigo, retrógrado, sabe, do passado, aquele que fazia aquelas coisas erradas. Mas para que eu vou mudar? Qual é a necessidade de mudança? Eu não preciso mudar. Então, se você, por um motivo ou outro, pensa dessa forma, se acontece alguma coisa e você simplesmente não se move a respeito de mudanças, eu tenho que dizer para vocês que vocês ainda não saíram de onde vocês estavam. Porque para nos tornarmos espíritas, como eu disse, precisa haver uma mudança radical de comportamento, atitudes, e nós precisamos entender onde está o problema dentro de nós. Cada um de vocês, todos vocês aqui, que consultem as suas consciências, sabem onde precisa ser corrigido.
Sabe onde precisa ser equalizado, sintonizado. Não ser mais retrógrado, não ser mais arrogante, não ser mais estúpido muitas vezes. Por quê? Porque eu sigo uma doutrina que me obriga a raciocinar. Porque aqui, dentro de uma casa como essa, nós usamos a fé raciocinada. E isso já nos obriga a sermos diferentes. Queiramos nós ou não, não sairemos do local de onde estamos se nós simplesmente continuarmos sendo, como eu falei, o mesmo de outrora. Precisa haver uma mudança concreta nas nossas atitudes, comportamentos, como eu falei. Se a gente não fizer isso, nós não vamos nos tornar aquilo que imaginamos que já somos. Então eu peço licença para vocês, para começar a questionar vocês, para ver o quanto nós estamos realmente compenetrados ou decididos a nos tornarmos espíritas. Por que então vocês acham que é tão difícil ser espírita? Alguém poderia me dizer? Por que é tão difícil ser espírita? Pois não, meu irmão? Mudança de comportamento é uma coisa muito difícil. Sim, concordo. Conhecer a si mesmo é uma coisa mais difícil. Muito bem, é exatamente. É a tal da sair da zona do conforto. E muitas vezes, muitas pessoas não querem sair. Então, se a pessoa não sai da zona de conforto, ela não vai mudar. Vocês concordam comigo? Se eu continuar ficar na minha rede de balanço todo final de almoço, no domingo, e não procurar um livro para ver, e ficar na minha eterna procrastinação, alguma coisa vai acontecer em meu benefício? Absolutamente nada. Eu vou continuar procrastinando um momento oportuno, muito bom, de eu pegar um livro e adquirir conhecimentos. E eu sempre falo pelas casas que eu ando, que nós precisamos ganhar instrução. Quando você se instrui, Jesus já dizia isso, né? Amai-vos e instruí-vos. Quando você se instrui, você afasta de você toda e qualquer influência negativa. Sabe por quê? Porque os espíritos obsessores não vão chegar perto de você porque você está instruído. Espíritos obsessores não vão chegar perto de você porque você já conhece, você já sabe aquilo que acontece com você. Porque afinal de contas, nós viemos para uma casa espírita por amor à doutrina ou por algum problema? Sempre por algum problema, não é isso? Ou de saúde, ou alguma coisa que acontece comigo, que eu preciso de respostas, preciso entender aquilo que evidentemente está se passando comigo. Então eu procuro uma casa espírita para entender determinada situação que está se passando por mim. Depois, com conhecimento, com entendimento, nós vamos pegando o amor pela doutrina. Mas ninguém vem para cá amor, pelo amor. A gente vem aqui geralmente pelo sofrimento. Isso já não é suficiente para entendermos que nós não somos melhores do que ninguém. Se nós sofremos, o nosso vizinho também sofre. E se nós sofremos, nós precisamos entender o porquê que sofremos. E a doutrina dos Espíritos nos fornece vasto conhecimento para todos os nossos questionamentos. Haja vista o livro dos Espíritos. São 1018 perguntas que nós podemos... Não é impossível que não tenha uma pergunta que não responda aquilo que você precisa saber. Não é verdade? Então está lá. A doutrina dos Espíritos, ela é farta, vasta, para que nós angariemos conhecimento e que cada vez mais nos tornemos pessoas melhores. Então eu pergunto para vocês assim: somos obrigados a nos autoconhecer, e isto nem sempre é prazeroso, né? Para nos tornarmos espíritas, muitas vezes nós somos obrigados a nos autoconhecer. Quando eu me autoconheço, quando eu sei quem eu sou realmente, quando eu entendo aquilo que se passa comigo, a situação já começa a melhorar. Eu começo a ter a resposta que eu precisava daquela situação que me incomodava. Então eu conheço, eu me matriculo, eu frequento, eu estou nesta casa há bastante tempo, e aí eu vou participar dos estudos da casa, porque isso é fundamental. Os estudos de todas as casas espíritas, eles estão aí justamente para elucidar a todos nós que temos interrogações.
E aí, quando você vai cada vez se instruindo mais e mais, você vai afastando as forças deletérias que por vezes nos acompanham, baseados na nossa linha de raciocínio, no nosso pensamento. Quando eu parar de julgar ao meu próximo, com certeza eu vou parar de ser julgado também. Quando eu parar de apontar o dedo para um irmão ou quem quer que seja, eu vou correr o risco também. Posso ser beneficiado de não apontarem mais o dedo para mim. Mas para isso eu preciso me auto-entender. Eu preciso me autoconhecer para que eu pare com essas práticas. E eu posso dizer uma coisa para vocês: ninguém está livre disso. Não é isso? Todos nós cometemos alguns deslizes. Todos nós temos falhas, porque afinal de contas, se nós não tivéssemos falhas, nós não estaríamos mais nesse plano. Vocês concordam comigo? Então, os espíritas que aqui se encontram, aqueles que já se consideram, não são melhores do que ninguém, melhores do que qualquer outra religião. Nós estamos no mesmo patamar de inteligência, de conhecimento e de responsabilidade. Agora, nós já sabemos que os espíritas serão os mais cobrados. Não é isso que a gente aprende? E por que será que nós seremos os mais cobrados? Porque, devido ao tempo, nós já conhecemos principalmente as leis que nos regem. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Essas leis, elas já vão abrindo um leque de possibilidades de entendimento. Se eu fizer mal ao meu próximo, eu vou receber o mal de volta. Mas se eu tratá-lo bem, como Jesus em seu tempo nos pediu, eu vou estar recebendo o bem de volta. Façamos ao nosso próximo aquilo que queiramos que ele faça por nós. Não é isso? Então, prestem atenção. Nós, enquanto aqui estamos matriculados nessa escola da vida, que temos essa reencarnação, que ela é única. Graças a Deus, eu não sei o que eu fiz na outra passada, né? O véu do esquecimento já passou, ele já ficou lá para trás, graças a Deus. Mas eu sei dessa encarnação, desse momento que eu estou aqui. E é exatamente agora, a partir desse momento, que eu preciso me melhorar. Porque eu me melhorando, eu vou preparar o meu reencarne, a minha próxima reencarnação, que vai depender dessa. Vocês concordam comigo? A minha próxima reencarnação, aquilo que eu vou vir, aquilo que eu vou voltar na minha próxima encarnação, vai depender das minhas atitudes agora. Então, tratar o bem, tratar o próximo bem, como Jesus nos pediu o tempo todo em seu Evangelho, é a nossa obrigação. Ah, mas meu irmão, eu não consigo, porque eu tenho problemas. Vá se tratar. Sabe, tem pessoas que ainda têm a necessidade de carregar para dentro delas aquela palavrinha que eu falo que é uma chaga da humanidade, que é o orgulho. Aí eu pergunto para vocês, para que carregarmos orgulho dentro de nós? Há necessidade disso? Para os espíritas, principalmente, esses que já são antigos, há necessidade de nós levarmos para frente um pisão no pé e não perdoar por causa disso? Então, se eu não perdoar, eu também corro o risco de não ser perdoado. Como dizia Divaldo Pereira Franco, né, como dizia agora, né, o amor é o sublime elixir de plenitude para as nossas vidas. Então, vamos aprender a nos amar uns aos outros como o Mestre nos ensinou. É fundamental que esta palavra reine entre nós. Amor, caridade e o perdão precisam ser vigas de continuidade nas nossas vidas. Amor, caridade e o perdão. E continuando. Será que nós, os espíritas, não atiramos a primeira pedra, tampouco a última? O que vocês me dizem? Será que nós atiramos pedra? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. E muito, né? Atiramos a primeira pedra, atiramos a segunda, atiramos a terceira e assim vai. Mas nós não somos espíritas? Nós não aprendemos que nós não devemos fazer isso? Sim, a gente aprende, mas nós estamos lá, novamente escorregando na casca de banana, né? E voltando a ser os velhos, antigos, retrógrados de antigamente. Outra pergunta.
Sabemos reconhecer a força lapidária da dor e sabemos do bem sofrer? No Evangelho fala-se muito sobre a nossa resiliência, a necessidade que precisamos ter de sermos resilientes com os problemas. E aí vocês podem englobar tudo e qualquer tipo de problema. Nós precisamos ser resilientes e entendermos que nós temos um Cristo que vive por nós. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aqui estarei. E nós aqui estamos reunidos em nome de quem? De Jesus. Então não existe mal que nunca vai terminar. E nós precisamos dividir os nossos problemas e entregar nas mãos da espiritualidade, na mão de Jesus, porque Ele ampara. Eu sou prova real disso. Eu sou prova real disso. Já tive inúmeros problemas e entreguei nas mãos do Mestre. E o problema resolve-se. E o problema foi resolvido. Portanto, se resolveu para mim, por que não vai resolver para vocês? Ah, meu irmão, mas eu não tenho tanta fé assim. Poxa vida, nós precisamos deixar de ter a fé do tamanho de um grão de mostarda e praticarmos o Evangelho como Cristo nos determinou que fizéssemos. Afinal de contas, o seu Evangelho que Ele deixou, que foi publicado há mais de 160 anos, é para quem o Evangelho? Me digam. O Evangelho é para nós, não é isso? O Evangelho é para todos nós que estamos aqui encarnados. E lá consta o quê? Vocês ganharam o Evangelho, não é isso? Façam um bom uso do Evangelho. E o Evangelho vai nos trazer o entendimento e o conhecimento do bom viver, da moral elevada, das formas corretas de agir, de tratar a todos e principalmente praticarmos todos os nossos atos com muito amor. Continuando. Temos humildade de reconhecer que somos espíritos inferiores, vivendo em um planeta mais atrasado da galáxia? Que bom, eu selecionei essas perguntas que estão todas elas no Evangelho para questionar vocês, para que vocês raciocinem a respeito. Nós vivemos no planeta Terra, não é isso? Estamos reencarnados aqui. Por que motivo vocês acreditam que estamos reencarnados no planeta Terra? Um dos mundos mais inferiores, porque existem muitas moradas na casa de meu pai, não é verdade? Então daqui, à medida que formos por vezes reencarnando, nós vamos melhorando. Assim eu espero que todos façam. Para que um dia nós possamos ir para mundos melhores. Então, se nós estamos aqui matriculados no planeta Terra, nós não somos melhores do que ninguém. Absolutamente. Todos nós aqui já ouvimos dizer que o planeta Terra, que a Terra é um hospital-escola, não é verdade? Nós viemos aqui para nos tratar. Nós viemos aqui para nos lapidarmos, para que possamos nos tornar pessoas melhores, para que numa próxima oportunidade reencarnatória, nós voltemos aqui melhores do que estamos agora. Portanto, quando eu falo para vocês que nós precisamos trabalhar a nossa próxima reencarnação é hoje, todos os dias da nossa vida, é porque nós precisamos melhorar o nosso padrão na volta. Nós precisamos cuidar das nossas próximas encarnações. A próxima, pelo menos, eu estou fazendo o meu papel. O fardo é grande, eu garanto para vocês. O ano passado foram 84 palestras que foram feitas durante o ano inteiro. Mas a gente vai levando. E aí eu brinco muito com uma colega nossa, que é a Claudete, lá de Cubatão. Ela fala, meu irmão, isso é sinal que o nosso fardo está muito grande. É verdade. A gente tem muita areia para colocar nesse container que eu carrego nas minhas costas e eu tenho que ir e voltar muitas vezes. Mas faço com amor. Faço com o sentimento mais puro de gratidão. De voltar a uma casa como essa, de rever vocês. Afinal de contas, eu estou aqui toda segunda-feira quando eu posso, né, Rui? Mas eu estou sentadinho ali, sempre prestigiando os colegas que aqui sobem. Mas eu venho aqui tratar de mim, né? Porque é isso que a gente precisa. E eu fico ali em oração, trazendo os bons fluidos para os colegas que aqui sobem. Esse é o nosso papel quando vem na casa espírita. Não é criticar, não é apontar o dedo para ninguém. Afinal de contas, nós estamos matriculados no planeta Terra, local onde ninguém é melhor do que ninguém.
Todos nós estamos no mesmo padrão de vibração. Estudantes matriculados, a fim de que nós melhoremos para uma próxima oportunidade reencarnatória. Tudo bem? Nós aprendemos a não julgar para não sermos julgados, já falamos sobre isso, não é isso? Nós ainda temos esse hábito de julgar os outros. Conseguimos retribuir o mal com o bem? Ah, isso é legal, né? O que vocês me dizem? A gente retribui o mal com o bem? Por exemplo, quando uma pessoa lhe traz uma ofensa, você retribui com amor e caridade? Quem consegue fazer isso hoje? É difícil? Olha quem está falando, Rui, hein? Dizendo que às vezes é difícil demais, não é verdade? E se nós conseguíssemos isso, retribuir o mal com o bem, nós precisamos. O bem, na verdade, que nós precisamos. Já detemos o conhecimento, como eu falei. Nós precisamos. Mas o simples fato de eu não revidar a ofensa recebida, eu já vou estar um pouquinho melhor do que a sintonia daquele que me ofendeu. Vocês concordam comigo? Basta que nós não revidemos a agressão recebida. Sabe, nós no decorrer da nossa vida, encarnados que estamos, nós passamos por várias dificuldades. Nós temos vários problemas que precisamos resolver. E essas intempéries, elas acontecem. E muitas vezes vêm de pessoas muito próximas da gente. Eu trabalhei numa situação há uns 2 anos atrás. Hoje, graças a Deus, eu já estou num outro setor. Mas eu trabalhei com uma pessoa extremamente difícil. Vocês não sabem, não entendem o quanto eu falo de ser difícil. Uma pessoa com uma personalidade extremamente forte e que eu orava, pedia a Deus todos os meus plantões com aquela criatura do meu lado, para que aquele meu período, aquelas 8 horas de trabalho, transcorresse da melhor forma possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu também tive problemas. Hoje, graças a Deus, eu já fui para um setor e ela está lá no setor onde ela estava. Graças a Deus, eles me ouviram, porque eu orei tanto, mas tanto que vocês não fazem ideia. Quando eu entrava na sala, eu rezava, Senhor, vai começar mais um plantão, mais uma prova para a minha resiliência de suportar o convívio difícil com essa criatura. E assim foi-se durante quase 2 anos. Extremamente difícil, e todos nós temos dificuldades. Então, o que nós devemos fazer com as nossas dificuldades? Orar, pedir para Deus. Como eu falei há pouco, não existem problemas sem solução. Nós vamos conseguir resolvê-los. Não é verdade? Nós só não conseguimos resolver os problemas da morte, né? Porque isso aí é inerente às nossas vontades. Está lá, escrito lá no pergaminho, lá do céu, lá da espiritualidade, que sabe quando nós vamos retornar à pátria espiritual. Mas de que forma vamos voltar? É isso que eu convido a todos que reflitam a respeito. Porque se somos espíritas, já detemos o entendimento que nós precisamos ser melhores para conosco primeiro, para que tudo em volta da gente se torne melhor. E continuando. Essa é muito legal. Qual é a porta que nós estamos acostumados a frequentar? A porta larga ou a porta estreita? O que vocês me dizem? Alguém arrisca dizer? Qual é a porta que nós costumamos frequentar mais? A porta larga, não é isso? Não é a porta larga? Se for gordinho, passa fácil. Mas aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Mas aí a porta estreita? Que é a mais meritória e a necessária para as nossas encarnações. Nós costumamos frequentar? Ou tentar entrar, pelo menos? Não. Sabe por quê? Eu vou explicar. Porque a gente não consegue frequentar a porta estreita. Porque a porta estreita, ela é mais difícil. Eu concordo com vocês, mas é aquela justamente que vai fazer com que vocês reflitam exatamente o que eu estou falando desde o início. A necessidade de se tornarem pessoas melhores. A necessidade de esquecer o retrógrado, o antigo, o velho, e praticarmos a caridade, o amor incondicional a todos,
para que nos tornemos pessoas melhores. Desta forma, nós vamos conseguir entrar lá na porta estreita. Mas isso vai ser durante muitos anos de labuta incessante para que nós consigamos chegar ao nível de conseguir passar pela porta estreita. E é por isso que nós, e eu me incluo nisso, não consigo. São 38 anos tentando, meus amigos. E eu ainda estou longe de conseguir. Mas nós devemos nunca deixar de tentar. Sabe por quê? Porque a porta larga, ela é maravilhosa, não é isso? Lá estão todos os gozos, os prazeres, as facilidades. A internet está lá. Olha só, e quem consegue ficar sem internet hoje? Ninguém. Mas a internet é uma porta larga, e muito larga, diga-se de passagem. Porque ela pode trazer os maiores benefícios para nós, mas também traz as coisas mais ruins que a gente possa imaginar, e a gente vê isso todos os dias, não é verdade? Mas a porta estreita, ela está lá, quietinha do lado, e você passa, olha para ela e não se importa com isso. Aí você vai na porta larga, vai lá, se aborrece, quebra a cara no sentido comum da palavra, se aborrece, se entristece, aí volta, olha lá de novo a porta estreita, não quero entrar, não vou me esforçar. E esses somos nós. Não é verdade? Por quê? Porque para passar lá, como eu disse, precisa de muito esforço, precisa de muita dedicação, precisa de que haja uma mudança de comportamentos. E isso serve para todos nós que estamos aqui, principalmente os espíritas mais antigos. Aqueles que se acham que, por ter 20, 30 anos, se acham o suprassumo e não são. E sabe por que eu falo isso? Porque não é só aqui, ali ou acolá. Em todo local a gente vê isso. Nós precisamos entender que aqueles que começaram agora são os que mais precisam de nós, os antigos. Porque nós precisamos mostrar o caminho, sendo simpáticos, amáveis, gentis, dando orientação, se assim for permitido, se assim necessário for. Porque esse é o nosso papel, é de nos ajudar. Não simplesmente achar, porque eu tenho tantos anos de espiritismo, eu quero sentar na janelinha do bonde e vou ficar dando tchauzinho com lencinho, porque eu mereço, eu tenho tantos anos de espiritismo. Isso não pode existir. Nós estamos aqui no mesmo padrão de vibração. Ninguém é melhor do que ninguém dentro de uma casa como essa. Porque se assim fôssemos, nós não estaríamos aqui, como eu disse. Nós precisamos entender que nós estamos no mesmo padrão de vibração de que todos, absolutamente todos, do que vem aqui a primeira vez e aqueles que já têm 30, 40 e às vezes até mais anos de experiência. Tudo bem? Continuando. Será que nós damos gratuitamente aquilo que recebemos? O Evangelho diz, dar de graça aquilo para que nada se pagou, não é isso? E nós fazemos isso? Será que no mundo de hoje em dia, que é um mundo tão automático, né? A gente acorda, liga o automático, aí vai, se prepara, vai trabalhar, às vezes vai estudar, ou vem para casa espírita, daqui a pouco volta para casa, e aí deita, dorme, e amanhã é novamente a mesma coisa. E estamos praticamente no automático, não é isso? Muitos de nós estão ligados no automático. E nós precisamos tirar um pouco o pé. Cuidar da nossa espiritualidade, ela é fundamental. Mas cuidar da espiritualidade no sentido em que eu possa absorver e crescer, não estagnar. De forma nenhuma ficarmos estagnados, vindo para cá apenas viciados naquela aguinha bondosa, que é a água fluidificada, tomar o passe mediúnico, ir embora para casa e nada simplesmente muda na minha vida. Dar de graça aquilo que recebemos é nos doar, é nos colocar à disposição de uma obra que esta casa tem e tantas outras. É nos colocarmos à disposição para fazermos o bem. Para vir aqui num dia de estudo, mas que sabemos que vai ter uma entrega, por exemplo, de cestas básicas. Vamos nos colocar à disposição, meus amigos. Vamos fazer a diferença. Vamos sair do marasmo, da procrastinação e vamos preparar para dentro de nós o maior benefício que pudermos. Quando eu melhoro, tudo em volta de mim
melhora também. E todos aqueles que me rodeiam serão beneficiados. Aprendemos a agradecer aos nossos inimigos pela oportunidade de exercitar as nossas virtudes? Aí eu pergunto aqui para vocês, quem daqui tem desafetos? Levantem as mãos, só levanta o braço, eu não vou questionar nada. Quem não tem. Então, olha a pergunta que disseram. Nós temos que falar quem não tem. Quem não tem. Quem não tem desafetos aqui? Que não tem desafetos. Mas levantaram a mão quando eu perguntei, levantaram o braço quando eu perguntei quem tem desafetos. Nós espíritas já entendemos que não precisamos ter desafeto. Sim ou não? É difícil? É que tem dois lados, né? O meu, o seu e o verdadeiro, né? Você não deve ter inimigo. Agora, às vezes você é inimigo de alguém. Sim, é verdade, concordo. Desafeto nesse sentido. Sim, mas se você perdoou, se você não tem problema com a pessoa que tem com você, o problema não é seu. Vocês entenderam como é que é o negócio? É simples assim. Se eu tenho um problema com A, B ou C, mas eu simplesmente perdoo de coração, e eu não quero mais contato com eles, mas tudo bem, eu não preciso carregar mágoas, ressentimentos, eu não preciso disso para mim. Mas A, B e C não gostam de mim. E aí o problema é de quem? É de A, B e C. Eu não tenho problema nenhum com eles mais. Eu aprendi o perdão, a necessidade iminente de perdoar, a necessidade de não ter nada contra ninguém, de não carregar comigo sentimentos que vão apenas me trazer problemas e vão acabar me adoecendo. Então, termos ressentimentos, termos desafetos, não vai levar ninguém a lugar algum. Pisou no meu calo? Tudo bem, meu irmão. Segue seu caminho, vai em paz. Mas tem gente, lembra da história do orgulho que eu falei no início? Que ainda batem no peito e fala, nossa, eu sou orgulhoso e eu não vou ser diferente. Infelizmente, nós encontramos na jornada da nossa existência pessoas que ainda, erroneamente, ainda pensam dessa forma. Não temos mais tempo a perder. Nós precisamos plantarmos a boa semente agora, meus irmãos, para que possamos colher os bons frutos lá na frente. Dessa forma, preparar a volta à casa do meu pai com sinais positivos muito superiores aos negativos. E se necessário for, trabalhar incessantemente para que nenhum sinal negativo venha junto com a gente quando a gente daqui partir. Porque aí quando nós chegarmos lá do outro lado, e aí os espíritos que nos receberem perceberam o esforço que nós fizemos para que isso acontecesse, nós seremos melhores avaliados. Sim ou não? Então vamos esquecer esse tipo de sentimento que só vai nos adoecer. Infelizmente, isso é necessário, acreditem. Nós precisamos partir do princípio de que guardar ressentimento só vai nos adoecer. Nós entendemos que é mais importante ter religiosidade ou o que é ter uma religião? O que vocês me dizem? Religiosidade ou religião? Ah, que bom! Religiosidade é muito mais necessário do que termos religião. Porque quando nós entendemos isso, nós sabemos que eu sou uma pessoa que frequenta uma casa espírita e lá eu aprendo que eu tenho que, não posso retribuir o mal que me fizeram com o mal. Eu entendo que eu preciso tratar o meu irmão da melhor forma possível. Aquele desafeto que eu carreguei durante a minha vida inteira, eu vou tratá-lo bem para ver se ele consegue entender que eu não quero o mal, que eu não desejo o mal dele. Portanto, meus amigos, nós precisamos ter essa religiosidade latente dentro de nós. Aqueles que já se consideram espíritas precisam realmente entender que nós estamos aqui em busca de mundos melhores, de uma reencarnação mais próspera assim que nós deixarmos esse corpo físico. Então, não é fácil ser espírita por todo esse motivo, todas essas e outras muitas questões, não é verdade? Somos relembrados de nossas fragilidades e da necessidade da constante vigilância o tempo todo, não é mesmo? A necessidade da constante vigilância o tempo todo. Nós temos consciência das irrelevâncias do mundo físico,
Por isso, aprendemos a estar nesse mundo sem sermos desse mundo. O que nem sempre é fácil para muitos de nós. Para encerrar, eu vou só ler aqui um pequeno trecho do instrutor espiritual Drúzio, para finalizar e colocar a cereja no bolo da nossa fala. Alguém já leu aqui nos livros de André Luiz, já ouviu falar do instrutor espiritual Drúzio? Ninguém nunca viu? Então é assim, Drúzio, o instrutor espiritual, disse a André Luiz certa feita que bastam apenas 3 segundos para que nós possamos comprometer até 5 encarnações nossas. Isso é sério demais. 3 segundos, está aqui, o benfeitor espiritual Drúzio diz o seguinte: bastam 3 segundos para comprometermos uma ação que custará, às vezes, 5 encarnações de uma existência. Isso é sério, não é sério, gente? Então, para que eu vou guardar sentimentos negativos dentro de mim? Ou se no momento de fúria, no meu livre-arbítrio, cometer uma atrocidade, ou até mesmo agredir alguém, ou até mesmo tirar a vida de alguém. Eu posso comprometer até 5 reencarnações devido ao meu ato equivocado. Então isso é muito sério. Que levemos isso para casa e reflitamos a respeito. Bastam apenas 3 segundos onde eu possa comprometer a minha própria encarnação e ainda outras que virão pelo um ato impensado. Tudo bem? A nossa palestra hoje, queridos, não era bater em ninguém, tá? Não era puxar a orelha de ninguém, mas era fazer com que, lógico, bater no sentido, né, figurado da situação, mas era trazer para vocês o entendimento que nós estamos a caminho de nos tornarmos espíritas. Nós ainda não somos espíritas, porque nós temos muitas falhas a serem corrigidas. Precisamos nos vigiar, nos autopoliciar o tempo todo. Todos os dias, quando eu acordo, que ponho os pés na rua para ir ao trabalho, eu me policio, eu me vigio, que as minhas ações vão refletir. Poxa, se eu estou no meu carro e de repente eu bato, alguém me fecha e eu bato o meu carro na rua e alguém passa e eu saio do carro bravo e vou discutir com quem bateu no meu carro, aí passa um de vocês e fala: nossa, olha lá, aquele lá é o Rogério que falava lá? Fica bonito para minha cara? Lógico que não. Então nós precisamos nos vigiar o tempo todo. A vigília, ela precisa ser constante. O tempo integral. Acordou, pôs o pé para fora, começa a tratar bem o seu próximo. Vai na padaria comprar pão, fala com o atendente, fala com quem está no caixa, dê bom dia, seja simpático, seja amável, seja gentil, como assim o mestre nos pediu em seu tempo. Por isso, para finalizar, eu gostaria muito que vocês entendessem o recado dessa noite, que nós ainda estamos a caminho de nos tornarmos aquilo que nós já achamos que somos. Precisamos sair da zona do conforto, precisamos nos modificar, precisamos nos policiar o tempo todo. Tudo bem? Que todos vocês tenham um retorno maravilhoso aos vossos lares e que Jesus possa permanecer e estar no coração de todos vocês, hoje, amanhã e todos os dias de nossas vidas. Muito obrigado. Que assim seja.